Boa noite. Boa noite. A prisão de 4 pessoas suspeitas de participarem da Cosa Nostra, principal grupo mafioso da Itália, revelou que os criminosos lavavam dinheiro no Brasil. A investigação apontou o uso de laranjas para comprar e vender imóveis no estado do Rio Grande do Norte. A operação investiga a atuação da Cosa Nostra no Brasil. Segunda-feira, 4 pessoas foram presas na Itália e 9 empresas que atuam nos setores imobiliário e de alimentação da Itália, Suíça, Hong Kong e Brasil tiveram dinheiro bloqueado judicialmente. Entre os presos está a mãe de Giuseppe Bruno, um italiano que chegou ao Brasil em 2016. Ele dizia ser empresário, um homem discreto, simpático, o típico buona gente. Mas por trás desse disfarce está um emissário da Cosa Nostra que comprava terrenos, imóveis e apartamentos em condomínios de luxo do Rio Grande do Norte. Tudo para lavar dinheiro do crime organizado. Bruno foi preso em agosto. O Bruno, ele estava participando ativamente, não só como gestor, mas como homem de honra da máfia siciliana. Para conseguir lavar o dinheiro criminoso da Cosa Nostra aqui no Brasil, os mafiosos precisaram de colaboradores. Laranjas que cederam nomes e documentos para a criação de empresas fantasma e, consequentemente, a compra de imóveis. Daí surgiu, inclusive, o nome da operação, Arantia, laranja em italiano. Segundo as investigações, o valor das empresas dos mafiosos chega a 500 milhões de euros, aproximadamente 3 bilhões de reais. E isso é só uma estimativa. 6 brasileiros e 3 italianos foram denunciados por organização criminosa e lavagem de dinheiro e tiveram os bens confiscados. As investigações mostram ainda que as ordens de atuação de Giuseppe Bruno no Brasil partiram de Giuseppe Calvaruso, o chamado padrinho da família Pagliarelli, um dos braços da Cosa Nostra, especializada em extorsão de empresários. Calvaruso está preso na Itália desde 2021. A defesa dos citados alega que eles não pertencem à máfia. A Procuradoria-Geral da República diz que atua contra organizações criminosas no Brasil e no exterior. Hoje temos 10 procuradores da República em todo o país que trabalham especificamente com essas cooperações internacionais. Não existe combate ao crime organizado se não houver cooperação internacional com outros países. Veja agora outros destaques do dia. Comissão da Câmara aprova propostas que limitam ações dos ministros do Supremo. Inflação cresce em setembro, pressionada pela alta na conta de luz. Ministro da Defesa diz que ideologia barrou compra pelo Brasil de veículos blindados israelenses. Nos Estados Unidos, tornados atingem a Flórida antes da chegada do furacão Milton. Na reportagem especial, a história do homem que sobreviveu a um incêndio e criou uma brigada para combater as queimadas. Os cães que atuam contra o tráfico de drogas no Aeroporto Internacional de São Paulo ajudaram a apreender 400 quilos de entorpecentes este ano. Os animais são treinados desde filhotes para as missões que eles encaram como se fossem brincadeiras. A diversão de Maia é achar drogas no maior aeroporto do país. Treinada para se divertir na missão de farejar bagagens com entorpecentes, ela ajuda os agentes da Polícia Federal há 4 anos. Maia e outros 2 cães da corporação reagem pacificamente quando sentem o cheiro de cocaína em malas ou até em pessoas. Ao sentar, indicam o flagrante. Encontrar a substância é uma brincadeira. E eles vão ser premiados com um brinquedo que a gente traz aqui, que é um tubinho de PVC, de borracha. Além de terem um super olfato, os cães farejadores foram treinados para desenvolver um temperamento curioso e persistente. Por isso, eficiência no trabalho com os agentes. Só esse ano os animais ajudaram na prisão de quase 100 traficantes e na apreensão de 400 quilos de droga aqui no Aeroporto Internacional de São Paulo. Mais de 110 mil passageiros passam pelos terminais diariamente. Os registros mostram alguns dos flagrantes no aeroporto durante os últimos dias. As chamadas mulas do tráfico tentam camuflar a cocaína de diversas formas, em malas, alimentos ou até engolindo as cápsulas. Mas o olfato dos cães é apurado e quase nunca falha.
A atuação deles tem ajudado a Polícia Federal no combate ao tráfico internacional de drogas. Eles sozinhos são capazes de identificar próximo de 20% de todas as apreensões que a gente tem aqui no aeroporto. Entre janeiro e setembro deste ano, também com a ajuda da tecnologia, a PF prendeu no total 465 pessoas por tráfico de drogas em Cumbica, 48% a mais do que no mesmo período de 2023. O número de presos em 2024 já supera o total de prisões anuais em toda a série histórica. Com a Maia empolgada para continuar a brincadeira, os números de apreensões devem aumentar. O presidente da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel foi preso numa operação da polícia e do Ministério Público contra grupos de extermínio no Rio de Janeiro. Os investigados teriam ligação com o contraventor Rogério de Andrade. Os agentes estiveram na cobertura deste prédio, na orla da Barra da Tijuca. O imóvel pertence ao contraventor Rogério de Andrade, patrono da escola de samba Mocidade Independente de Padre Miguel. As equipes também estiveram no barracão da agremiação, na cidade do samba, e na quadra da Mocidade. No local foram apreendidos documentos e dinheiro. A operação desta quarta-feira foi um desdobramento da investigação sobre a execução de um homem em 2021 na zona oeste do Rio. Segundo a Polícia Civil e o Ministério Público, o crime teria sido motivado pela disputa da exploração do jogo do bicho em áreas dominadas por Rogério de Andrade. Entre os investigados estão um policial militar da reserva e 4 da ativa. A Corregedoria da PM abriu um procedimento interno para acompanhar o caso. Durante as buscas, o presidente da Mocidade, Flávio Santos, foi preso em flagrante, suspeito de ter jogado esta arma não registrada pela janela de casa. Dinheiro e celulares também foram apreendidos. A defesa dele informou que só vai se manifestar após ter acesso ao inquérito. Um policial militar, chefe da segurança de Rogério de Andrade, foi levado para a delegacia por manter pássaros silvestres em cativeiro, o que é proibido por lei. A Mocidade Independente de Padre Miguel afirmou que não tem relação com eventuais investigações. O advogado de Rogério de Andrade disse que, por enquanto, não vai se pronunciar. Eleições 2024, saúde, limpeza urbana, segurança. Esses foram alguns dos temas de campanha dos candidatos à Prefeitura de São Paulo nesta quarta-feira. Guilherme Boulos do PSOL chegou no final da manhã à sede da Record, em São Paulo. O candidato participou de sabatina no programa Balanço Geral, comandado pelo apresentador Reinaldo Gotino. Ele disse que vai percorrer a cidade em busca dos votos dos eleitores de Pablo Marçal, do PRTB, que ficou em terceiro lugar no primeiro turno. O candidato também falou sobre as propostas para a saúde e a educação. Boulos ainda destacou as principais propostas do plano de governo, como dobrar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana e isentar motoristas de aplicativo do rodízio de veículos. Também disse que pretende criar o poupa-tempo da saúde para zerar a fila de exames e consultas na capital paulista. Eu fui estudar, ver em cada região da cidade onde está a maior fila e o maior problema. É para lá que nós vamos levar o poupa-tempo da saúde. A pessoa tem que poder fazer a consulta e o exame na sua região. Com o poupa-tempo da saúde, nós vamos zerar as filas e garantir que a pessoa possa fazer perto da sua casa. Isso é essencial. O presidente Lula já assumiu o compromisso, vai ter recurso federal. Ricardo Nunes, do MDB, esteve na Zona Sul de São Paulo. No Jardim São Luís, ele conversou com eleitores e caminhou por ruas de comércio. O candidato à reeleição prometeu acabar com os alagamentos que prejudicam os moradores do bairro. Sobre limpeza urbana, afirmou que vai ampliar a coleta seletiva de lixo na cidade. Ricardo Nunes também falou sobre ações para melhorar a segurança em São Paulo. Disse que pretende aumentar o número de agentes na Operação Delegada, em que policiais militares são pagos pela prefeitura para trabalhar em dias de folga. O candidato também planeja ampliar o efetivo da Guarda Civil Metropolitana. Colocar mais 2.000 guardas civis metropolitanos no meu próximo mandato, todos com pistola automática, com fuzil, com treinamento, com valorização salarial, com carros novos. Então a gente ampliar o efetivo e o uso de tecnologia, é muito concreto de que nós teremos uma redução da criminalidade na cidade aqui em especial.
O furacão Milton deve chegar nas próximas horas aos Estados Unidos. O nosso correspondente Vandrei Pereira está na Flórida e traz os detalhes ao vivo. Olá, Vandrei, boa noite. Tempo fechou completamente. Já enfrentam tempestade por aí? Oi, Cris, muito boa noite a todos. Pois é, eu e o repórter cinematográfico Pedro Nobre estamos aqui abrigados, embaixo de uma estrutura de um posto de combustível que está fechado para que a gente possa se proteger da chuva que deu uma parada nesse momento, mas as rajadas de vento vão e vêm e começam a ficar mais fortes a cada instante. A tempestade, ela se intensifica, à medida que o furacão se aproxima da costa da Flórida. O furacão Milton está com a categoria 3 neste momento, numa escala que vai até 5. Cerca de 500 mil casas nas áreas metropolitanas das cidades de Tampa e Sarasota correm risco de inundações. E os ventos podem chegar a mais de 190 quilômetros por hora. Bem, hoje o presidente Joe Biden disse que, apesar de ter perdido força, o furacão ainda tem um alto poder de destruição. E olha, mesmo antes da chegada do furacão à costa aqui da Flórida, os moradores já enfrentaram tornados. Pelo menos 7 tornados provocaram estragos hoje no sul do estado. Da Estação Espacial Internacional é possível acompanhar o movimento do furacão em direção ao continente. As estradas passaram o dia congestionadas e em muitos postos o combustível acabou cedo. Entre os moradores que precisaram fugir apressados estão os pinguins do aquário estadual. O Tommy decidiu ficar em Venice, uma das cidades que devem ser atingidas pelo furacão. Ele e o filho estocaram água e alimentos. Já passei por isso antes e sei como é, diz o morador. Este grupo não tem medo do Milton. São chamados caçadores de furacões. Eles querem chegar o mais próximo possível para fazer a leitura de dados que ajudem a compreender a formação desses fenômenos. Lojas fechadas, final de tarde e o movimento já é cada vez menor nas ruas. Já a chuva e o vento começam a se intensificar. Meteorologistas acompanham minuto a minuto o deslocamento do furacão Milton para saber exatamente o horário em que ele vai atingir a costa da Flórida. Já no início da noite, a maioria das cidades entra no chamado curfew. É um aviso obrigatório para que todos se protejam até a passagem total do furacão. A polícia pode multar e até prender quem insistir em ficar na rua. Somente serviços de emergência estão autorizados a funcionar. A prefeitura também montou abrigos para receber moradores. Os meteorologistas alertam para chuvas torrenciais e inundações na região depois que o furacão Milton tocar o solo. Vamos falar com a Lidiane Sayuri para saber quais os impactos desse furacão. Oi, Lid, boa noite. Que situação assustadora, né? Sim, Cris. Boa noite para você. Celso, boa noite. Boa noite para você de casa. O furacão Milton evoluiu de tempestade tropical a um furacão de categoria máxima em menos de 24 horas. O furacão deve entrar no continente americano pela costa do Golfo da Flórida como categoria 3 e provocar consequências devastadoras. A Baía de Tampa, que não sofre o impacto direto de furacão há mais de um século, pode enfrentar ondas destrutivas de mais de 5 metros de altura. Na cidade, a água pode ultrapassar os 4 metros, com danos à rede elétrica, destruição de casas e derrubada de árvores. Vale lembrar que as regiões atingidas podem ficar inabitáveis por semanas ou meses. A população deve acompanhar as atualizações dos órgãos oficiais e seguir as orientações de sair das áreas mapeadas e buscar abrigo seguro. Cris, Celso. Obrigada, Lid. Daqui a pouco a Lidiane volta com a previsão do tempo aqui no Brasil. E a seguir, inflação sobe em setembro pressionada pelo aumento na conta de luz. Donald Trump critica esforços do governo a catástrofes e Kamala Harris alerta moradores para a passagem do furacão Milton.
Passageiros de ônibus, de 2 ônibus, viveram momentos de pânico e terror no Rio de Janeiro. Assaltantes invadiram os veículos e trocaram tiros com policiais. Na delegacia, as pessoas fizeram fila para registrar a ocorrência. Dezenas de passageiros foram assaltados em 2 ônibus que faziam o mesmo trajeto da Baixada Fluminense até o centro. O primeiro roubo aconteceu na altura de Irajá, na zona norte da cidade. Eles abordaram a gente na Avenida Brasil, na pista central, e já saíram armados, batendo a arma na janela do carro. Infelizmente tem que abrir, porque senão a gente sofre as consequências. Como eu não queria dar meu telefone, me deram tapa. Aí depois eu reclamei, eu não tenho telefone, aí deu o segundo tapa. Aí foi onde eu tive que entregar a bolsa a ele. Depois, os assaltantes abordaram outro ônibus na mesma Avenida Brasil. Policiais perceberam a ação e houve troca de tiros. Os 2 criminosos foram baleados e levados ao hospital. Nenhum passageiro se feriu. 56 celulares foram recuperados. Só em agosto deste ano, a polícia registrou mais de 700 roubos em ônibus no estado. Houve um aumento de 27% no número de ocorrências em relação ao mesmo mês de 2023. A Polícia Militar diz que tem intensificado o patrulhamento nos corredores de trânsito, mas passageiros e motoristas convivem com medo. Ao longo do ano passado, pelo menos 200 motoristas foram afastados da função, pediram para sair ou foram afastados até com problemas psicológicos do trabalho por conta da violência urbana. Uma comissão da Câmara dos Deputados aprovou medidas que reduzem poderes dos ministros da Suprema Corte brasileira. Vamos então fazer contato com Luiz Fara Monteiro, em Brasília. Boa noite, Fara. Oi, Celso. Boa noite a você, a Cris, e a você que acompanha o Jornal da Record. A Comissão de Constituição e Justiça aprovou 3 propostas. Uma que limita decisões individuais dos ministros, outra que prevê a revisão de decisões do STF e uma terceira que estabelece crimes de responsabilidade para os integrantes da Corte. A Yasmin Costa tem os detalhes ao vivo. Yasmin, boa noite. Boa noite, Fara. O projeto aprovado estabelece novos casos de crime de responsabilidade que podem resultar no impeachment de ministros da Suprema Corte. Entre os casos estão o de se apropriar de competências de membros do Congresso Nacional e também do Executivo. Essas propostas ainda precisam passar pela análise do plenário da Câmara. A CCJ aprovou ainda a admissibilidade de 2 propostas de emenda à Constituição, ou seja, definiu que os textos são constitucionais sem discutir o conteúdo. Uma delas limita decisões individuais de ministros do STF e de outros tribunais superiores que suspendam leis, atos do presidente da República ou dos presidentes da Câmara e do Senado. A outra permite que o Congresso derrube decisões do STF caso considere que o Supremo excedeu a função de guarda da Constituição. Não houve manifestação formal do Supremo sobre as PECs. Essas 2 propostas ainda precisam passar pela análise de uma comissão especial que não tem prazo para ser criada e essa comissão pode modificar o conteúdo das PECs. Fara. Obrigado por suas informações, Yasmin. A Justiça Federal suspendeu um processo administrativo da Polícia Federal contra o ex-ministro da Justiça, Anderson Torres, por suposta negligência na invasão das sedes dos 3 poderes em 8 de janeiro do ano passado. De acordo com a decisão, a Polícia Federal cometeu irregularidades na investigação interna que poderia levar à demissão de Torres como delegado. Para a juíza do caso, ele deveria ter sido investigado pelo governo do Distrito Federal, onde era secretário de Segurança Pública na época. A Polícia Federal e a defesa de Anderson Torres não quiseram se manifestar. O presidente Lula fez hoje uma radiografia no quadril para monitorar a prótese colocada há mais de um ano. O exame foi feito no posto médico do Palácio do Planalto e é considerado de rotina. Em setembro do ano passado, Lula foi submetido a uma cirurgia no quadril para tratar uma artrose, um desgaste da cartilagem entre o fêmur e a bacia. Esse problema causa dor e pode limitar os movimentos. Eu volto ainda nesta edição com outras notícias direto de Brasília. Cris e Celso. Até já, Fara. 3 pesquisadores receberam o Prêmio Nobel de Química pelo avanço no estudo das proteínas. Demis Hassabis e John Jumper
são da divisão de inteligência artificial do Google e desenvolveram um modelo capaz de mapear a estrutura de quase todas as proteínas. O segundo trabalho premiado de David Baker, da Universidade de Washington, criou um sistema de computador para projetar novas proteínas. As descobertas são importantes para estudar o mecanismo das doenças. Os vencedores vão dividir um prêmio equivalente a quase 6 milhões de reais. Veja a seguir. Presos chefes de quadrilhas suspeitos de aplicar golpes em corretoras de investimentos. Hezbollah intensifica ataques e deixa mortos e feridos no norte de Israel. Novos ataques do grupo terrorista Hezbollah atingiram a região norte de Israel. Em um dos bombardeios, 2 pessoas morreram. Cerca de 20 foguetes atingiram a cidade de Kiryat Shmona. Um homem e uma mulher morreram. Na região da cidade portuária de Haifa, ao menos 6 pessoas ficaram feridas por estilhaços de um foguete interceptado. Hoje, a equipe do Jornal da Record foi até a região que tem sido alvo constante do grupo terrorista Hezbollah. A gente está bem na fronteira de Israel. A partir daquela montanha, a cerca de 7 quilômetros daqui, já é o Líbano. Aquela cidade, por exemplo, já foi controlada pelo exército israelense. A gente está num local muito perigoso. Há cerca de 10 dias, foi um dos principais alvos do Hezbollah. E a gente ainda consegue ouvir barulhos de drones, caças e explosões. A proximidade da fronteira com o Líbano nos deixa em alerta. A gente está ouvindo muitos barulhos de explosões, o exército está orientando ali que a gente fique dentro dessas trincheiras, dessas valas, por causa da possibilidade de foguetes e mísseis chegarem nesse local. O porta-voz do exército diz que o objetivo é permitir que os israelenses possam voltar para o norte em segurança. Não planejamos ficar no Líbano, só queremos afastar o Hezbollah, explica. Eleições americanas. A democrata Kamala Harris pediu aos moradores da Flórida que respeitem as ordens das autoridades em relação ao furacão Milton. Já o republicano Donald Trump criticou as ações do governo até agora para enfrentar as catástrofes naturais. Donald Trump visitou a cidade natal do presidente Joe Biden. Em Scranton, no estado da Pensilvânia, o candidato republicano afirmou que o governo federal não tinha dinheiro suficiente para atender as vítimas do furacão Helene, que matou mais de 230 pessoas na semana passada. A informação foi negada pela Casa Branca. Em seguida, Trump foi para Reading, também na Pensilvânia, para o segundo comício do dia. Além de atacar os esforços do governo Biden, Donald Trump falou sobre economia e imigração, 2 pontos críticos da campanha democrata. Hoje, o governo russo confirmou que Donald Trump enviou um teste de Covid-19 para o presidente Vladimir Putin durante a pandemia. A informação, que foi revelada em um novo livro do jornalista Bob Woodward, havia sido negada pela campanha republicana. O repórter José Luiz Filho traz os detalhes da agenda de Kamala Harris, que não teve atividades públicas nesta quarta-feira. De Nova York, a candidata participou da conversa de 30 minutos por telefone entre Joe Biden e o primeiro-ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Os chefes de governo discutiram o que vai acontecer depois do fim das operações israelenses no Líbano e da resposta aos ataques do Irã. Kamala ainda acompanhou o presidente Biden em um pronunciamento oficial a respeito do furacão Milton. A democrata pediu aos moradores da Flórida que levem o fenômeno a sério e obedeçam às ordens das autoridades locais. Kamala Harris deixou Nova York hoje e viajou para Las Vegas, onde começa uma agenda pelo oeste americano. Entre os compromissos está uma parada no Arizona, visita que acontece num momento estratégico, já que a votação antecipada no estado começou nesta quarta-feira. O Arizona é um dos 7 estados que não tem preferência por um candidato e pode definir o próximo presidente dos Estados Unidos.
De volta ao Brasil, 3 suspeitos de chefiar uma quadrilha de fraudes bancárias foram presos hoje em São Paulo. Os criminosos aplicavam golpes milionários contra corretoras de investimentos. 1 ano e meio de investigações. Foi o tempo que os promotores do Ministério Público de São Paulo levaram para descobrir como funcionava o esquema. Os agentes seguiram o rastro do dinheiro para encontrar os endereços usados pelos criminosos. De acordo com a polícia, um homem foi preso em Praia Grande, no litoral paulista, no momento em que cometia a fraude. Segundo as investigações, a quadrilha abria contas em nomes de laranjas e simulava um investimento em uma instituição financeira para conseguir cartões de crédito com limites acima de R$100 mil. Os cartões eram usados para fazer compras em empresas fantasmas ligadas à quadrilha. Em uma única corretora, o prejuízo foi de mais de R$3,5 milhões de reais. Eram empresas fantasmas que eles faziam a compra, né, que não precisava entregar o produto e pegava o dinheiro e utilizava desse dinheiro. As empresas fantasmas foram abertas em 8 municípios, 6 deles em São Paulo. A operação contou com o apoio do Batalhão de Choque e também aconteceu em Goiás e Santa Catarina. Nos endereços, os agentes apreenderam dinheiro, celulares, computadores e veículos importados, avaliados em mais de R$500 mil. Uma declaração do ministro da Defesa, José Múcio, causou muita repercussão em Brasília. Então vamos voltar a falar com Luiz Fara Monteiro. Fara, será que vem trombada ministerial aí? O clima não ficou muito legal no Palácio do Planalto, viu, Cris? O ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que questões ideológicas teriam barrado uma licitação no governo federal vencida por uma empresa de Israel. Analistas avaliam que a decisão do governo brasileiro é equivocada e que pode ter consequências negativas. O evento da Confederação Nacional da Indústria com o Ministério da Defesa era para a assinatura de um acordo de cooperação para aquecer o comércio de maquinário e produtos militares. Em discurso, o ministro da Defesa, José Múcio, afirmou que questões ideológicas interferem nos negócios da pasta. A questão diplomática interfere na defesa. Houve agora uma concorrência, uma licitação, vencer os judeus, o povo de Israel. Mas por questão da guerra, do Hamas, os grupos políticos, nós estamos com essa licitação pronta, mas por questões ideológicas nós não podemos aprovar. O TCU não permitiu dar o segundo colocado e nós estamos aguardando que essa circunstância passe para que a gente possa se defender. Múcio se referia a uma licitação vencida em abril pelo grupo israelense Elbit Systems para a compra de viaturas obuseiras, veículos blindados com canhões de grande precisão e longo alcance, utilizados em sistemas de artilharia. O processo de licitação foi paralisado pelo governo. Apesar disso, o Brasil mantém negócios com países em conflito, como a Rússia, mesmo que o parceiro comercial tenha promovido uma guerra e invadido o território ucraniano. De acordo com fontes ligadas ao governo de Israel, o assessor especial para assuntos internacionais do presidente Lula, Celso Amorim, teria barrado a conclusão do negócio. Autoridades do governo israelense afirmaram ao Jornal da Record que concordam com as críticas do ministro Múcio e que confiam no trabalho dele. A Embaixada de Israel no Brasil preferiu não comentar o caso. O ministro ainda citou o caso de munição que a Alemanha quis comprar do Brasil, mas que teve o negócio barrado pelo governo. O argumento foi de que a Alemanha venderia a munição para a Ucrânia, que usaria na guerra contra a Rússia, o que poderia interferir em acordos do governo Putin com o Brasil. Para esse professor de Relações Internacionais, especialista em segurança internacional, a tomada de decisões pelo governo brasileiro não pode colocar em risco a diplomacia brasileira. Compra e venda de equipamento militar é uma decisão antes, a decisão técnica, mas é uma decisão política mesmo. Por quê? Quem compra e quem vende são países que vão estar interligados politicamente enquanto houver o uso desse equipamento. Por isso que é uma decisão que vai passar por governos. Por isso que tem que ser efetivamente uma decisão técnica, para que não haja controvérsias e que não haja disputas políticas em cima disso.
Esse outro especialista acredita que a atitude do Brasil pode comprometer as relações internacionais do país. Isso complica o Brasil e vai fazer com que depois o Brasil tenha que fazer um esforço tremendo para recuperar o seu status diplomático, que já não era grande, mas que acaba ficando diminuído com esses tipos de posturas que fogem à nossa tradição. A inflação oficial do país foi a maior para o mês de setembro em 3 anos. A vilã da vez é a conta de luz. A conta dos gastos com energia subiu 5,36% no mês passado. A bandeira com tarifa extra passou da verde para a vermelha, patamar 1, o que gera uma cobrança de R$ 4,46 para cada 100 kWh consumidos. Hoje é cobrado a bandeira vermelha, patamar 2, para o ministro da Fazenda, Fernando Haddad. Apesar dos juros ainda estarem altos, o clima é que não tem ajudado a economia. O dado de hoje do IPCA, ele demonstra claramente que os núcleos estão bem comportados, mas que a seca está afetando 2 preços importantes, que é energia e alimentos. Isso não tem a ver com o juro não faz chover. Além da energia elétrica, fazer compras também ficou mais caro. A alimentação e bebida tiveram um aumento importante. O mamão e a laranja-pera, por exemplo, ficaram cerca de 10% mais caros em setembro. E até o cafezinho foi impactado, com alta de 4%. A inflação de 0,44% em setembro é a maior para o mês desde 2021. No ano, o IPCA acumula 3,31% e nos últimos 12 meses, 4,42%. A inflação deve ficar dentro da meta, do teto da meta. Para o ano que vem, a gente acredita que vai continuar um declínio mais leve. Você superando esses problemas momentâneos de clima, de falta d'água, né? Você vai ter um alívio. Eu fico por aqui. Para você saber mais notícias de Brasília, é só acessar o r7.com. Voltamos ao estúdio em São Paulo. Cris e Celso. Obrigada, Fara. Veja a seguir as últimas informações sobre a chegada do furacão Milton à costa americana. E ainda a história do homem que sobreviveu a incêndio e criou uma brigada para combater as queimadas. O Superior Tribunal de Justiça decidiu que uma das maiores empresas intermediadoras de viagens rodoviárias do país opera de maneira ilegal. No Rio de Janeiro, um grupo de amigos teve que seguir a pé depois que o ônibus quebrou. O ônibus quebrou, não dá pra gente passar. A gente tá 15 quilômetros de Paraty e a gente vai descer a serra a pé. Foi assim, caminhando pelo acostamento de uma estrada do Rio de Janeiro, que terminou a viagem do Kevin e dos amigos em julho. Eles tiveram de andar por 1 hora até uma vila, onde conseguiram pegar uma van até Paraty. A gente podia ser atropelado pelos outros carros que estavam vindo, a gente podia cair do penhasco. Segundo o analista de marketing, a escolha de um caminho acidentado pode ter provocado a pane nos freios. Ele passava por dentro de uma serra que não passava ônibus. Embora tivesse sinalização em todo o caminho, o motorista ele falou que não era culpa dele, que ele estava pegando um trajeto que foi repassado para ele. O Kevin diz que comprou a passagem no valor de R$ 77 na plataforma Boozer. Deveria sair de São Paulo às 11h50 da noite e chegar a Paraty às 5h20 da manhã. Os problemas começaram logo no embarque. Houve atraso de 2 horas. Quando entrou no ônibus, percebeu que a poltrona não tinha cinto de segurança. O advogado de Kevin e de outros 2 passageiros entrou com uma ação de danos morais e materiais contra a plataforma e a empresa de ônibus que prestou o serviço. Traz a questão da saúde e da segurança do consumidor e toda a questão dos danos sofridos por ter sido abandonado no meio da estrada, por a viagem ter sido interrompida inúmeras vezes. Além das ações individuais, há um processo que questiona a atuação da plataforma de maneira geral. A empresa já recorreu da decisão. O Superior Tribunal de Justiça considerou a prestação de serviço da plataforma irregular.
Na decisão, o ministro Mauro Campbell Marques diz que o serviço oferecido implica a prestação irregular de transporte rodoviário de passageiros. O ministro diz ainda que o serviço ofertado pela plataforma e parceiras não possui autorização estatal e que utiliza indevidamente viagens de fretamento e não se limita à mera intermediação de transporte interestadual. Para este advogado especialista em direito do consumidor, a empresa se vale de recursos na justiça para operar. Muito provavelmente essa atuação pode estar sendo considerada irregular já há algum tempo e os recursos estão sendo utilizados, manejados de maneira técnica, mas que atrasa o cumprimento de uma decisão como essa. Na decisão, o ministro diz também que não cabe à Agência Nacional de Transportes Terrestres fiscalizar a atuação da empresa e estipulou multa diária de R$50 mil caso a plataforma não pare de operar. O consumidor tem que tomar cuidado porque essa compra mais barata pode representar um problema no futuro. Então ele tem que comprar de alguém que vai ter responsabilidade para depois ele indenizar caso haja algum problema. Para que eles sejam penalizados, para que isso não venha a acontecer com as pessoas, que é uma situação muito ruim. Sobre o caso mostrado na reportagem, a Buser disse que tomou providências imediatas, inclusive com o bloqueio do motorista parceiro e que deu apoio aos passageiros. Sobre a decisão do STJ, a empresa informou que vai recorrer. O Procon de São Paulo diz que este ano a plataforma acumula 251 reclamações, a maioria delas por cancelamento de viagens e dificuldade em receber de volta valores pagos. Hoje o dia foi de temporais e de muita chuva nos estados do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Vamos voltar a falar com a Lidiane Sayuri. Lid, outros estados também devem entrar na rota das tempestades? Sim, Cris. A chuva forte vai atingir grande parte das regiões sul, sudeste e centro-oeste. A combinação dos ventos e do avanço de uma frente fria forma nuvens de tempestades. Em Paranaguá, no Paraná, Ponta Porã, Mato Grosso do Sul e em Vila Velha, Espírito Santo, só amanhã pode chover metade do esperado para o mês inteiro. O dia será nublado e com pouca variação de temperatura. As máximas ficam entre 21 e 24 graus. Todo o estado de São Paulo também deve registrar chuva volumosa até sábado. Na capital, as temperaturas não caem tanto, com máximas à tarde entre 25 e 28 graus. Neste momento, temos nuvens carregadas sobre vários estados do Brasil. As imagens de satélite mostram chuva nos pontos coloridos. Amanhã, a frente fria avança até o Espírito Santo e espalha chuva e ar frio. No extremo norte do país, o ar úmido e quente é responsável pelas pancadas de chuva. Quinta-feira, com tempo firme, apenas no interior das regiões norte e nordeste. No giro de temperaturas, faz 21 graus em Porto Alegre. No Rio de Janeiro, 24. Em Brasília, 32. Em Natal, 29 e até 31 em Rio Branco. Tempo delivery. A Vanessa é de Joinville, Santa Catarina. Oi, Vanessa. Até sexta, previsão de chuva persistente. É alto o risco de alagamentos e deslizamentos de terra. No sábado, esquenta até os 30 graus e para de chover. O Eliberto é de Tabatinga, Amazonas. Boa noite, Eliberto. Quinta com sol, 35 graus e chuva passageira à tarde. Na sexta, dia nublado e chuvoso. No sábado, o tempo volta a ficar firme, máxima de 30. Participe também. Poste seu pedido nas redes sociais com o nome de uma cidade e a hashtag você no JR. Cris, Celso. Obrigada, Lidy. Voltamos a falar sobre a chegada do furacão Milton nos Estados Unidos. Vamos conversar agora por telefone com o nosso correspondente Vandrei Pereira, que está em Orlando e tem mais informações. Vandrei. Oi, querido Celso. Pois é, a nossa equipe, né, já deixou a região onde nós estávamos há pouco, né, com a intensidade maior dos ventos e também da chuva. Então, nós já estamos nas nossas casas, né, mas acompanhando de perto aqui, ainda com energia elétrica, né, a gente pode se comunicar e informar as pessoas sobre o que está acontecendo. A gente vai dar uma olhada em umas imagens, né, imagens ao vivo da Flórida, que deve ser o primeiro estado, né, atingido pelo furacão Milton. Olha, segundo o último boletim divulgado pelo Centro Nacional de Furacões, Milton está crescendo à medida que se aproxima
da costa oeste da Flórida. Nós tivemos uma mudança, né, de categoria nesse trajeto do Milton, desde que ele se formou, né, como tempestade tropical, passou para a categoria 5, 4, caiu para a categoria 3 e tem há uma previsão de atingir, né, a costa da Flórida já numa categoria 4. Então, cerca de 1.700 voos foram cancelados e quase 300 estão atrasados, a maioria deles em aeroportos aqui da Flórida, que já estão fechados, alguns, né, desde o dia de ontem. Então, a gente continua acompanhando e podemos voltar a qualquer momento com outras informações, com atualizações do furacão Milton direto aqui da Flórida. Querido Celso. Obrigado, Vandrei. Olha, pelo terceiro dia seguido, bombeiros tentam combater um incêndio de grandes proporções que destrói a Serra da Moeda em Minas Gerais. Diversas linhas de fogo se multiplicam pelo local. A situação é considerada crítica. O céu na região central do estado está tomado pela fumaça. As chamas estão se aproximando de propriedades rurais. Animais silvestres estão ameaçados. O estrago na Serra da Moeda só vai ser contabilizado quando o incêndio for controlado. A região centro-oeste do Brasil foi uma das mais afetadas pelos incêndios florestais neste ano. Tradicionalmente, o cerrado é sempre castigado. Você vai conhecer agora a história de um homem comum que decidiu se arriscar no combate ao fogo e hoje carrega as marcas no próprio corpo. Uma paisagem transformada pelos incêndios. Parece ficção científica, mas as imagens foram gravadas no interior do Brasil, perto de Brasília. Este ano, áreas enormes de uma das regiões mais bonitas do país foram dizimadas. Correndo riscos, este homem ajuda a conter as chamas neste local de proteção ambiental, perto de Sobradinho, na divisa com Goiás. Ele é voluntário e mora perto da região. Paulo conhece esse cenário como ninguém. Ele é um sobrevivente das queimadas. Há 5 anos, por muito pouco, Paulo não perdeu a vida exatamente numa situação como esta. Eu digo isso sempre, que eu sou vítima de um incêndio florestal criminoso nessa nossa região aqui, principalmente. Não existe fogo espontâneo, fogo natural. Setembro de 2019. A região com muitas chácaras era ameaçada havia quase uma semana por um incêndio. E a gente viu esse casal de idosos lá. No dia, eu acordei com meu vizinho, gritando aqui no portão, Paulinho, o fogo tá chegando. Naquela época, ele não atuava como voluntário. Mesmo assim, saiu para combater o fogo junto com amigos. Ele conseguiu evitar que as chamas atingissem aquela casa ali que está bem ao fundo. Mas quando tudo parecia estar sob controle, o fogo, empurrado pelos ventos, mudou de direção e ficou ainda mais violento. Eu ouvi meu amigo Júlio gritar, fiquei na dúvida se ele estava bem ou não, e o fogo me abraçou, fiquei preso na pedra, assim, segurando no paredão. E aí eu vi minha roupa evaporar, vi meu cabelo evaporar e doía pra caramba. E eu resolvi pular. E aí comecei a escalar na pedra quente, fui escalando. E aí ia queimando minhas mãos, meus dedos foram queimando, eu fui puxando com aquela bomba de água pesada nas costas. E ainda vinha caindo o resto de galha, fogo caindo. Paulo foi socorrido pelo corpo de bombeiros e levado às pressas para o hospital. Chegou no hospital, fui direto para a cirurgia e aí acordei já mumificado. E aí o prognóstico dos médicos era que ia ter que arrancar meus 2 braços para sobreviver. Até que eu cortei só as pontas dos dedos que eu queimei muito tentando escalar. Ele teve 47% do corpo queimado. Essas imagens mostram Paulo durante os 60 dias de internação. Nesse período enfrentou 40 cirurgias. Boa parte só para a reconstrução do rosto. Recuperado, o trauma se transformou em motivação de vida. Ele se especializou no combate às chamas e criou uma equipe de voluntários, os Guardiões da Cafuringa. O maior alerta de que todo o cuidado agora é bem-vindo,
para que outras pessoas não tenham que se queimar, não tenham que sofrer, para que a natureza também não tenha que passar por isso. Em vários pontos do cerrado, antigamente a natureza dava conta de se regenerar. Hoje, segundo os especialistas, não é mais assim. Áreas em chamas que destroem a vegetação. O fogo, tão nocivo para a natureza, também trouxe dolorosos ensinamentos. Hoje eu dou muito mais valor nas coisas que realmente são importantes, que são as pequenezas, velho. São aqueles detalhes, que é eu acordar de manhã, fazer o café da manhã para minha filha, isso é lindo para mim, isso não tem preço. Essa edição termina aqui, à 00:30 tem mais Jornal da Record. Você fica agora com a novela Força de Mulher. E logo depois de Gênesis, tem a prova do fazendeiro em A Fazenda. Não perca! Ótima noite para você. Boa noite.